Bom dia, turminha. Hoje é sexta-feira, né? Dia 18 de junho de 2021. Uma sexta-feira abençoada para vocês. Beijos, né? Que está no nosso calendário. Vocês escrevam o nome da diretora, o seu nome, nome da escola e a data, tá? As atividades hoje é de Geografia, História e Ciências. Vamos lá no início, tá? Não deixe acumular as atividades. Hoje são muitas páginas, tá? Nós vamos lá no inicinho. Peraí, tá chegando. Aí, ó. O início das atividades começa lá na página 59, tá? Do livro de Interdisciplinar de História, Geografia e Ciências. Então, vamos lá. Ó, as cidades crescem e se desenvolvem. Quando escavamos uma montanha para abrir um túnel ou mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Quanto mais as técnicas avançam, com mais rapidez e intensidade, as paisagens urbanas transformam-se. Veja a imagem de satélite, uma moderna malha de fibra ótica. O município de Porto Velho. Outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Leia o texto a seguir. Então, aqui tem imagem de satélite, vocês vão observar, tá? Então, o texto, ó, o engenheiro Pereira Passos, prefeito nomeado em 1902, tinha uma prioridade remodelar o centro do Rio. Abriu a Avenida Central, hoje Rio Branco, e alargou ruas e pavimentou parte da cidade para fazer os boulevards. Sanear o centro e realizar sua reforma urbana, inspiração francesa. Pereira Passos mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços, deixando 14 mil pessoas sem moradia no Rio de Janeiro. Boulevard, palavra francesa que significa ruas largas, com muitas faixas, geralmente arborizadas. Em português, usa-se boulevard, tá? Ó, número 1. Com mais 2 colegas, pesquise para que serve a malha de fibra ótica. Então, vocês vão lá e pesquisem, tá? Para que serve? 2. O que o prefeito Pereira Passos mandou botar abaixo com sua reforma urbana? Com que objetivo? Em sua opinião, o então prefeito estava mais preocupado em mudar a cidade ou melhorar a vida da população? Sua opinião, tá? Ao contrário da maioria das cidades que crescem de forma espontânea, existem cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. Brasília foi planejada, mas atualmente no seu entorno, devido à urbanização acelerada, é possível observar importantes mudanças em sua área. No Distrito Federal, há várias regiões administrativas, como Águas Claras, Guará, Cruzeiro, que são áreas muito urbanizadas. Leia o trecho dessa notícia e converse com quem está te ajudando aí nas atividades. Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? O que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? Cidade planejada que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos arquitetos. Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião. Então, outras características, a cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e dividida em setores, dedicados às atividades específicas, setor hoteleiro, bancário, comercial e etc. A principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadras, tá? Aí tem de onde foi tirada a informação. Como surge uma cidade planejada? A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função?
Desenhe ao lado como você imaginaria ser uma cidade em formato de avião. Não se esqueça de incluir elementos como residências, comércios, escolas, ruas e etc, tá? Aqui agora você vai comparar as imagens a seguir e depois converse aí com quem está te apoiando. Vista aérea onde foi construída Brasília, mapa do plano piloto de Brasília, imagem satélite de Brasília, e tudo vem os anos aí das vistas, tá? Das fotos aí, ó. Ó, aí. Tá vendo? O mapa de Brasília, o formato do avião. Ó, letra A. Então, vamos lá, ó, o dedinho. Peraí, só um minutinho aqui, ó, chegamos. Letra A. Se o mapa não tivesse título e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira? Então, se o mapa não tivesse o título, Brasília, as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? De que maneira? Compare o desenho que você fez na página 60 com o desenho dos colegas, depois identifique elementos semelhantes entre eles e suas imagens acima. Aí fica difícil porque, né, cada um tá na sua casa fazendo as atividades, não tem muito como comparar. Brasília foi inaugurada em 1960 e o processo de urbanização foi muito rápido. Em grupos e com auxílio do professor, pesquise como ocorreu a expansão urbana nessa região. Você pode estar pesquisando aí, ó, como ocorreu a expansão urbana na região de Brasília, né? Depois que ela foi inaugurada, depois de 1960. É só uma questão de interesse e pesquisa. Vocês estão no 5º ano, está na hora de fazerem pesquisas, tá bom? Tecendo saberes. Outra forma de estudar é conhecer melhor as cidades e é ver como elas foram representadas no cinema. Muitas cidades são retratadas em diferentes produções. O filme brasileiro de animação O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, ganhou muitos prêmios ao mostrar visão de uma criança sobre a cidade grande. Aí, ó. O Menino e o Mundo. Sinopse oficial. Sofrendo com a falta do pai, o menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico, dominado por máquinas, bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação com várias técnicas artísticas que retrata a questão do mundo moderno através de um olhar de uma criança. Ó, cartaz de divulgação da animação Menino e o Mundo. Vocês podem estar pesquisando, tá? Ó, então vamos lá. Aí nós temos uma imagem 1 e uma imagem 2. Ó, cenas de animação do Menino e o Mundo, direção de Ale Abreu, Brasil 2014, duração de 80 minutos. Ó. Então vamos lá. Responda com base na leitura das cenas acima, da página anterior e dessa página. Em qual dessas cenas está representado uma paisagem rural e por quê? Que você observou aí. 4. Em qual das cenas está representado o crescimento econômico das cidades e o porquê? 3. Em qual das cenas está representado um problema ambiental urbano? Explique. 4. Peraí, desculpe aqui. Só um pouquinho aqui que a dona Jane se perdeu aqui. Vamos voltar. Só um minutinho, gente, porque aqui na hora de passar costuma acontecer isso. A dona Jane coloca o dedo na página e ela não aprende que não pode colocar. Só um minutinho. Ó, em qual das cenas está representado um problema ambiental urbano? E explique. Você vai ficar observando as cenas acima para você estar respondendo. Em qual é apresentado um problema social urbano?
Explique. Você vai falar qual cena e vai explicar. A cidade que o menino descobriu parece pequena ou grande? Por quê? Então, agora vem outra imagem aqui, ó, pra gente estar analisando também. Agora vem a imagem 3 e a imagem 4. Observem aí. Imagem 3 e imagem 4. Tá? Construção do espaço brasileiro. Ó, agora no capítulo 4, nós vamos ver a construção do espaço. Para iniciar, leia o trecho da letra dessa canção. Peguei um Itá no norte. Peguei um Itá no norte pra vir pro Rio morar. Adeus meu pai e minha mãe, adeus Belém do Pará. Vendi os meus traços que eu tinha, o resto eu dei para guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu um conselho na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é para Deus lhe ajudar. Ó. O Itá, que saía de Belém do Pará e ia para o Rio de Janeiro, passava pelo litoral de quais estados brasileiros? Consulte um mapa para responder as questões, tá? Você vai ter que consultar aí um mapinha, vai observando por qual litoral brasileiro, quais estados ele passava. Para sair de Belém do Pará para ir lá no Rio de Janeiro. 2. E eu, que fala na canção, queria voltar logo para casar ou permanecer no Rio de Janeiro. Explique. O eu, que fala na canção, queria voltar logo para casa. Desculpa, gente, deixa a dona Jane ler novamente. 2. O eu, que fala na canção, queria voltar logo para casa ou permanecer no Rio de Janeiro? Explique. Em sua opinião, por que as pessoas migram? Você conhece algum migrante, né, que vai de uma cidade para outra, né, através de trabalho, de alguma realização, não é isso? Distribuição do Brasil, distribuição da população no Brasil. Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos em forma desigual por suas regiões, como podemos observar no mapa. Então vamos ver aqui, ó, a população por região de 2014, esse mapa aí, ó, essa informação. No norte, observa, baseado, né, gente? 2 pessoas. No nordeste, temos 3, 4, 3, 6, 7. No centro-oeste, 2. No sudeste, 4, 8, 9, 10. E no sul, 4. Legenda. Né? Homem ou mulher. 4%. Olha a escala. Observe aí, gente. Ó, mapa elaborado pelos autores de 2016 com base no IBGE. Qual é a região brasileira com mais habitantes e quais são as 2 regiões com menos habitantes? Então, você vai olhar. As com mais habitantes, tá onde? Vai estar no Sudeste, né? Que é Minas Gerais, que é o Rio de Janeiro, que é São Paulo, que é Espírito Santo, tá? Ó, ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região com mais habitantes. Então, você vai colocar aqui que tem mais habitantes, depois que tem menos habitantes. Atividades econômicas do território brasileiro. Ó, a distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de
povoamento nos diferentes períodos da sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra de um país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas, né? As pessoas vão à procura de emprego, à procura de oportunidade, em busca de estudos, aí se dá muito essa mudança de um lugar para o outro, tá? Então aqui temos dois mapas, ó. O mapa Brasil na cana-de-açúcar no século XV ao século XVII. Brasil mineração no século XVIII. Ó, observa os mapas. Tem a legenda embaixo da área cultivada, divisão atual, área de ocorrência, divisão atual. Aí vocês vão ler as informações que está embaixo, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Aqui também tem, ó, o café do século XIX, café do século XX e XXI, tem legenda, tá? Aqui tá a explicação abaixo de cada mapinha, viu? Assinale na linha do tempo as principais atividades econômicas realizadas no Brasil no século XVI até o início do século XXI, mencionadas na legenda dos mapas da página acima. Então, no mapa acima tem, tá? As principais atividades econômicas realizadas no Brasil. Você vai pegar as informações lá. Aqui embaixo estão os séculos. Tá, aqui, ó. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, tá? Então, vamos lá. Pesquise. Na internet, ou revista, ou jornais, uma atividade econômica que atrai migrantes para a região onde você mora. Colhe a imagem no espaço abaixo e elabore uma legenda. Agora é com você aí em casa, ó. Tá? Pesquisa aí, peça ajuda, viu? Faça bonitinho para dona Jane ver. Migrações no território brasileiro. Chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para outra dentro de um mesmo país ou de um país para o outro. A pessoa que migra recebe o nome de migrante. O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migração interna. O deslocamento de pessoas de um país para o outro, migração internacional, que é de um país para o outro. A saída de pessoas de um país ou região denomina-se emigração. A entrada de pessoas em outro país, região chama imigrar. Vim de um outro país, né? Chama imigrar. E sair de um país e ir para o outro, saída de um país ou região denomina-se emigração. Uma pessoa africana, por exemplo, veio morar no Brasil, é um emigrante. Na África, ó, uma pessoa africana, por exemplo, veio morar no Brasil, é um emigrante. Na África, e um imigrante no Brasil. No Brasil ele vai ser imigrante, porque ele veio morar no Brasil. Na África ele é emigrante. Tá? Nos mapas a seguir, as setas indicam o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, tá? No país. Quanto mais grossa é a seta, maior é o número de pessoas que saíram da região. Observe aí para vocês verem, ó. A seta tá mais larga, né? Tá mais grossa, então significa que tem maior número de pessoas. Quais são as duas regiões de onde mais saíram migrantes? Ó, lá no cantinho tem lá a sigla dos estados do ano de 1950 a 1970. Ó, aqui tá os mapas para vocês analisarem. E no ano de 70 a 1990. Que estado recebeu mais migrantes nesses dois períodos?
Migração de retorno é um movimento caracterizado pelo retorno das pessoas a seus locais de origem entre as décadas de 1500 e 1900. Houve uma grande migração de pessoas da região Nordeste para a região Sudeste. A partir da década de 2000, esse fluxo diminuiu e isso está relacionado às melhorias sociais e econômicas no Nordeste e entre outras causas. Ó, a migração na década de 2000. Ó, observe o mapa. E para responder, tem que analisar o mapa, viu, gente? O que ocorreu com a migração nordestina no estado de São Paulo na década de 2000? B. No estado onde você mora, o que ocorreu nos 3 períodos? De 1950, 1970, 70, 1999 na década de 2000, no estado onde você mora. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. O censo de 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno ao Sudeste para o Nordeste. Entre os migrantes nordestinos, as regiões Norte e Centro-Oeste também foram escolhidas com a busca por melhores oportunidades econômicas. E ainda há migração de retorno, mas não é tão grande como já foi. Ó, aí tá tudo de onde foi tirada a informação. Segundo o texto, a migração de retorno da região Sudeste para a região Nordeste está encerrada. Migração campo-cidade. Desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população do campo para a cidade. Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cidade, a mecanização do campo, que diminuiu os postos de trabalho, os baixos salários dos trabalhadores rurais, a dificuldade para adquirir propriedade na terra por trabalhadores rurais, a concentração de terras formando fazendas de grande extensão, a esperança de uma vida melhor na cidade. Observe as ilustrações e a tabela abaixo. Ó, aqui temos uma tabela, a ilustração. Brasil, população urbana e rural, 1950 a 2010. A população urbana, no ano de 1950, 19 em milhões de habitantes. População rural em milhões de habitantes, 33. Então, havia mais população na zona rural do que na zona urbana. Em 1960, olha para vocês verem, havia mais pessoas na zona rural do que na zona urbana, 39 em milhões de habitantes, e aqui 32. Em 1970 já começou a mudar, ó. Tinha 53 na urbana e 41 na rural. Em 80, 81 na urbana e 39 na rural. Em 1991, 111 na urbana e 36 na rural. Em 2000, 138 na urbana e 32 na rural. E 2010, 161 e na urbana. Então, observem que ano que começou as mudanças, tá vendo? Que as pessoas começaram a sair da zona rural para vir morar na zona urbana. Nosso planeta, vamos cuidar, tá? Então, vocês leiam com calma, com atenção, façam devagar, tá? E depois vão as correções. Beijos e até a próxima aula.